Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, análise do contratado Richelli. Paulo falou que eu tô falando com o sotaque italiano. Richelli, eu não sei se é assim que fala, se é Richelli, se é Richelli, se é Richelli. Deve ser italiano, né? Mas de qualquer forma, análise do contratado aqui pra vocês. Com certeza a maioria não conhece, eu mesmo não conhecia. Então aqui você vai conhecer as características, pontos fortes, pontos fracos, análise do contratado feita pelo nosso querido Paulo Analista. Paulo, sem muita enrolação, vamos para mais uma no oferecimento da Gol Case. Usa o cupom Gol Vitória, escaneia o QR Code que tá aí onde o Paulo tá. Aproveite promoção de capinha, promoção de garrafa térmica, promoção de copo térmico, produtos sempre de muita qualidade. Vamos lá, meus amigos, começando com a análise individual dele da fase ofensiva, Paulo, na tela. Exatamente, vamos aqui trazer o Richelli na fase ofensiva no primeiro momento. Primeira característica de jogo dele, que claro, é muito impactado pela ideia de jogo do treinador a qual treinava o jogador. Busca muito esse jogo lateralizado, o que não vai ser um problema, já que Jair Ventura também tem muito essa saída pelos corredores laterais. A gente vai observar aqui que nos primeiros lances, o principal impacto ofensivo que ele tem é essa distribuição de bola no próprio corredor, buscando ou o lateral ou o ponta, né? Ele é um zagueiro que gosta de já acelerar esse passe no ponta diretamente aberto no corredor, o famoso em amplitude, né? Pisando na linha, se você é do futsal ou já jogou futsal também. Então é uma das primeiras características, né, do Richelli, pegar essa bola e distribuir no próprio corredor, seja para o lateral, seja para o ponta, mas ele gosta muito de ganhar vantagem buscando já o ponta para não ter que passar do lateral para depois do ponta. Além disso, é um zagueiro que quando tem bola descoberta, ou seja, quando não recebe pressão, joga muito de cabeça erguida, buscando passe de ruptura, ou seja, aquele passe que quebra a linha, tentando encontrar alguém nas costas dos volantes, nas costas dos atacantes. Então, quando ele tiver liberdade para jogar, quando ele não for tão pressionado, depois você entender porque eu tô falando tudo isso, e dessa forma impactante na reta final, vocês vão ver que é um zagueiro que de fato busca muito esses passes longos e joga ali, como a gente chama no futebol, no tactiquês, cabeça erguida, que é mapeando o campo. E é muito importante hoje pro zagueiro jogar de cabeça erguida, porque se ele tá mapeando o campo, ele tá constantemente vendo onde tem os melhores jogadores. O zagueiro que constrói de cabeça baixa tende a errar mais passes, dificultar mais ainda a saída de bola do time. Então essa é a terceira característica, ou melhor, a segunda característica que a gente pode observar do zagueiro. Ele identifica que está livre, que tem um espaço vazio, conduz até encontrar um meia por dentro. E aí vem o terceiro ponto, né, de característica do atleta na fase ofensiva, que é a diagonal longa. Como eu trouxe, né, no primeiro ponto, ele acelera muito a bola no seu lado, buscando ponta no seu próprio corredor, mas também é um zagueiro que verticaliza muito essa bola para o lado oposto, ou seja, como ele joga na direita, ele também é um zagueiro que fecha muito o corpo para dentro, para buscar o lateral esquerdo ou o ponta esquerda lá do outro lado do campo, né, para poder pegar o adversário balançado no seu lado e ter mais espaço no lado oposto, né? Porque geralmente no futebol, onde a bola está, tem mais jogadores adversários. Então, uma das ferramentas de quebrar isso é inverter para o outro lado, evidentemente, matemática simples do futebol. Então, é essa aí. São os três pilares ofensivos do Richelli. Passe no próprio corredor buscando ponta, depois passe de ruptura e diagonal longa. Não é um zagueiro que faz tantos gols, mas teve uma bola aérea ofensiva bem interessante na China. Muito ali acionado, não fez tantos gols, mas foi muito acionado no jogo aéreo ofensivo do time. Perfeito, agora a gente vai para o segundo vídeo que já passou e eu não vi, Paulo, mas aí eu deixo com você. Vamos que vamos, segundo vídeo de Richelli na tela, vamos lá. Vamos agora falar da fase defensiva do Richelli, começando pela principal característica para mim, não só defensiva, como do futebol do atleta, que é coberturas defensivas e controle da profundidade. O que seriam essas coberturas? A capacidade que ele tem de acelerar num jogador que está atacando as costas do lateral, no lado do campo. Ele tem ali um perfil de posicionamento onde ele consegue encurtar bem esse campo e proteger as costas do lateral. Embora cobertura seja um termo bem tradicional no futebol, tem gente que pode não entender o que funciona. Agora, de novo, o lateral salta, um atacante adversário ataca o espaço lateral e ele salta da posição dele de zagueiro para cobrir o lateral e interceptar. Por isso que ele é um dos zagueiros que mais possui cortes, né, no campeonato chinês, e com sobras aí o zagueiro que mais gera cortes do seu próprio time
como a gente vai trazer aqui. Então, é interessante isso, porque quando um time joga com 3 zagueiros, como foi o caso do Vitória, os alas saltam demais para pressionar, porque não pode ficar 5 lá presos lá atrás sempre. Em bloco médio alto, os alas sempre saltam. E pode ser desses espaços. Então, acho que o Vitória pensou um pouco nisso, desse zagueiro que tem esse controle do espaço, que cobre as costas do lateral e que, já vi um alerta de spoiler, também jogou com linha de 5 em alguns jogos na China. Então ele sabe jogar com 3 zagueiros, sendo o zagueiro pelo lado direito. Agora a gente está trazendo um outro contexto, que é o controle da profundidade. Ou seja, capacidade que o zagueiro tem de proteger o espaço na área, nas costas da zaga. Aí não necessariamente depende tanto de ser do lateral. Essa aí a gente vê mais defesas de área, cortes em cruzamentos laterais, corrida para trás para defender a área em cruzamento e conseguir rebater de forma direcionada. Aqui a gente já começa a observar cenários mais diferentes da região do campo. Agora é mais esse movimento dele para trás ainda, porém dentro da área, bloqueando finalizações, bloqueando passes decisivos, cortando finalizações a curta distância para o goleiro, fechando o espaço do receptor dentro da área, aquele centroavante que vai receber um cruzamento, um passe nas costas e tal. Então é um zagueiro com esse potencial também de controle do espaço. E aí, outra vez, repito, acho que por isso que o Vitória buscou um zagueiro com esse perfil. Dá para observar nesses lances que é um zagueiro de força, um zagueiro que utiliza muito o corpo, um zagueiro que é alto, né, 1,84 m, 3 centímetros a menos apenas que o Lucas Alter. E um zagueiro que é um defensor de área muito bom, né? Acho que tem um pouquinho de dificuldade quando ele precisa acompanhar lado a lado o adversário, mas em defesa da área, em relação ao preenchimento de espaço, é um zagueiro muito bem nesse sentido. E no terceiro vídeo, Paulo, algo que a gente viu muitos zagueiros fazendo no ano, seja, na verdade, desde Condé, né? Seja com Condé, seja com Carpini, seja com Jair Ventura, essa perseguição individual quando os zagueiros saltam ocorre acho que desde a Série B do Vitória de 2023, né? Perfeito, né? E aqui a gente vai trazer que também é uma característica do atleta, né? Ele não é um zagueiro de tanta velocidade para correr para trás em distâncias longas, eu vou trazer isso mais lá na frente, mas é um zagueiro que tem ali um sprint, um salto de pressão em 10, 15 metros, muito bom por conta da sua força, né? Observe que a maioria das antecipações, das perseguições dele é através da força, né? Ele desarma através da força. Aqui a gente não vê tantas antecipações de velocidade, ele tomando a frente do atacante, não, ele vai, duela no chão, coloca o braço em cima e com o bote no chão ele recupera a posse de bola através da imposição física. Quando a gente fala de força, de imposição, é em lances como esse, né? Tem muitos zagueiros que roubam bola através da velocidade, como o Léo Pereira, futebol brasileiro, Fabrício Bruno, e o Richelli, ele utiliza mais o corpo dele, a massa muscular, a força para poder ali antevir e gerar essas perseguições. É um zagueiro que salta a pressão no atacante, que vai no meio de campo, como a gente está observando agora. Olha quantos lances a gente tem de botes dele à frente do meio de campo. E, como o Léo falou, não é novidade para quem acompanha as análises aqui do Canto Rubro-Negro. Contra o Mirassol, a análise que a gente trouxe mesmo, a gente viu que Zé Marcos ia quase na área do Mirassol perseguir o Negueba. Então, realmente, um jogador que tem essa característica, que tem esse perfil de conseguir controlar essa distância e, através disso, fechar esses espaços de uma forma mais impositiva e, através do seu duelo físico, do seu combate, gerar essas recuperações da posse de bola que a gente está observando para poder aí inibir a saída do adversário. É um jogador de força que a gente pode esperar, sim, essas perseguições, sim, esse salto de pressão para poder ali tentar inibir. Aqui observe que quando ele não consegue recuperar a posse de bola, para não ter que correr para trás, ele faz logo a falta. Então ele entende mesmo que não é tão benéfico que ele faça o movimento para trás e já faz logo a falta quando não consegue recuperar a posse de bola. E aqui, por fim, mas não menos importante, também é um zagueiro muito bom no jogo aéreo defensivo, nessa disputa pela primeira bola. Repetindo, tem um pouco mais de dificuldade quando ele precisa ali dentro da área, marcando, acompanhar ali com velocidade um jogador, mais em disputa de primeira bola, ou seja, quando o goleiro adversário, zagueiro, volante, lateral, faz essa bola longa, ele tem ali um bom mapeamento para vencer essa disputa pela primeira bola e gerar o corte. Embora seja um zagueiro alto, né, 1,84 m, é um zagueiro que tem muito boa impulsão. Então você vê que a maioria dos lances aqui, ele sobe até muito mais do que o centroavante em alguns contextos, pela impulsão que ele tem aí, consegue chegar inteiro para gerar esses cortes no jogo aéreo defensivo. Perfeito! Você que tá aqui, não esquece de apertar no gostei, manda pra galera, compartilhe, se inscreva aqui no Canto Rubro-Negro, a gente tá gravando isso aqui 28 de dezembro. Inclusive, você que tem dúvida, é só olhar o contador está neste momento em 102.715. Dê uma olhada no vídeo das 5 da manhã, que saiu dia 29 de dezembro, que você vai ver que o contador tá exatamente isso daí ou algo muito próximo.
próximo. Então, vamos lá, Paulo. Vamos agora para a comparação, né? Que é o que a galera gosta. Richelli com Lucas Alta e Richelli com Edu, Paulo, à vontade. Eu gostei de falar assim, vou falar mais. Exatamente. Aqui, a diferença do mapa de calor dele, eu trouxe os dois zagueiros que jogaram pela Vitória 2025 pelo lado direito, tá? A nível de comparação. E dá para observar que ele é o zagueiro que tem ali um mapa, né, mais concentrado no meio de campo dos três, né? Do Edu e do Lucas Alto. Agora, eu também não superestimaria esse fato, porque ele jogava na China, né? Então acho que no futebol brasileiro, no contexto do Vitória, esse mapa de calor dele no 2016 vai dar uma reduzida, vai estar um pouco mais atrás, mas de fato é um zagueiro que conduzia muito essa bola na frente, aí ficando bem realmente à frente do Edu e do Lucas Alta. Os números dele agora no futebol chinês: 29 jogos, 28 titular. Vou passar aqui rápido porque vocês viram também essa informação na análise, ou melhor, no anúncio do atleta que a gente já divulgou aqui provavelmente. 32 passes, 84% de aproveitamento, 3.7 bolas longas por jogo, bom. 7.4 cortes, é uma média muito boa. Inclusive estava ali no top 3 zagueiros do campeonato que mais gerou cortes. Disputa vencida 4.2 por jogo, com 56% de aproveitamento. Recupera 2.7 bolas e perde cerca de 6.7 bolas por jogo, que não tá um número tão alto assim para zagueiro não, embora a gente vai trazer alguns aspectos da fase ofensiva dele. Agora o ranking dos principais scouts do time dele, lá no futebol chinês, ele foi o segundo jogador com mais eficiência no passe, 32 passes certos por jogo, só perdeu para o Peng Yuan, me perdoe se eu pronuncio errado, mas pelo amor de Deus, já quero demais, que tinha apenas um passe a mais jogo que ele, mas a eficiência de 84, ele foi o que teve mais. Bolas longas certas, gente, a gente não sabe nem se tá acertando o nome do brasileiro, quem dirá do chinês, né? Aí já é um pouco demais. Bolas longas certas por jogo, só ficou atrás do zagueiro que jogava ao lado dele, com 4.3, ele com 3.7 também. Outro índice dele no time foi os cortes por jogo, como eu falei, 7.4. E olha a discrepância dele pro outro zagueiro que jogava ao seu lado, né? 4.9 por segundo, ele 7.4. Aí o zagueiro, esse Yang Schiffer, que fez linha de texto com ele em alguns momentos também. E aqui um fato curioso, lembra que eu falei a você que ele é muito acionado no jogo aéreo ofensivo, mas não faz tantos gols? Pois é, ele teve ali 7 grandes chances perdidas do time, muito alto, né? A gente tá observando aí, esse Nelson Luz é meio campista, mas joga como atacante, o Aziz é centroavante, então ele tava ali como um atacante com mais gols perdidos. Pode melhorar de fato esse aspecto aí no arremate, no jogo aéreo, a gente vai falar sobre isso. E agora, que também todo mundo quer saber, né? Embora sejam ligas bem distintas, vamos aos scouts dos dois, né? Começando, né, lado esquerdo, claro, repetindo, uma é pela Superliga chinesa e outra no Brasileirão, Lucas Alta, que foi o zagueiro que jogou pelo lado direito do Vitória. Interceptações por jogo, empate técnico, mais com Richelli, mais desarmes, Alta tem mais desarmes por jogo que ele, média de vezes que eles foram driblados, as mesmas. Cortes, Alta, que eram os principais zagueiros que geravam corte do Vitória, lá do Zé Marcos, 5.6, ele 7.4. Porém, Alta acabava ali bloqueando mais finalizações, 1.1, mas aqui praticamente empate técnico, é 2 de um lado, 2 do outro, 2 empates. Já do lado direito a gente vê que drible certo por jogo, embora seja um índice de zagueiro um pouco relevante, é que eles fazem muito pouco, o Richelli tem mais. Duelos ganham no chão, o Richelli tem mais jogando no chão do que o Lucas Alta, mas também muito próximo ali. Duelos aéreos ganhos, o Richelli tem mais que ele, são o mesmo aproveitamento, mas o Richelli era mais acionado, quase 3 duelos por jogo, enquanto a Alta tinha 1.7. Perda da posse de bola, a Alta perdia menos, mas também não tão menos assim. Faltas, Richelli comete mais, né, muito por conta daquela característica que eu falei de saltar, não desarmou, faz a falta. Tenho certeza que ele vai fazer isso 10 milhões de vezes. Esses testes vocês não vão passar. Tem que fazer a falta, tem que matar, ele vai fazer isso. Fiquem tranquilos, tá? Garanto pra vocês. E falta sofrida, 0.4 pro Richelli. Números aqui bem próximos, né? Embora sejam ligas bem alternativas e diferentes. Vamos agora, Paulo, para os pontos positivos e negativos. E peço pra você que tá assistindo não esquecer de apertar no gostei e de apertar no inscrever-se do canto, tá? Vamos que vamos, Paulo. Pontos positivos e negativos. Os pontos negativos que eu identifiquei do atleta é um zagueiro realmente de perfil de força, mas é um zagueiro que tem pouca velocidade para correr para trás em distâncias longas. Você pode achar que eu tô sendo agora contraditório, que eu falei, ele controla o espaço nas costas lateral, ele controla a profundidade, sim, mas em distâncias médias e curtas. Distâncias longas, por exemplo, em defender aquele gol que a gente tomou de Caio Jorge contra o Cruzeiro, que é 30 metros para trás, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Até mesmo em lances de 1 contra atacantes agudos.
de velocidade. Como eu trouxe aqui, como ele não tem muita velocidade para correr para trás, ele acaba utilizando a força para desarmar e quando faz a força, ele tenta fazer a falta. Então, em jogadores mais a risco, em velocidade, que dá aquela tapa no fundo, ele tem um pouco mais de dificuldade de conseguir acompanhar. Além disso, o jogo aéreo ofensivo dele, ele pode melhorar, porque ele tem uma boa impulsão, se desmarca bem, acho que é um ponto que ele pode evoluir no Vitória, mesmo sendo um atleta aí de 27 anos. Acho que com os treinos do Vitória, que a gente fez muito gol de cabeça, né? Esse ano, com o Zé Marcos, Lucas Alta, Edu fez gol de cabeça, só que a Mutanga que acabou não fazendo gol nessa temporada. Acho que ele pode ajustar nesse sentido, mas perdeu muitos gols de cabeça, muitas ações no jogo aéreo, que ele acabou ali perdendo a remate, também foi um ponto negativo. E para fechar, é um zagueiro que, sob pressão, ele é mais aquele, pra quem é das antigas, embora não seja tão antigo assim, aquele termo, o zagueiro tem que zagueirar. Quando ele vê que ele vai ser pressionado mesmo, ele dá aquele balão pra frente. Muita gente gosta disso, né? Fala, não faz o que não sabe. Ele tem uma bola de bola que a gente trouxe aqui, mas sob pressão intensa, aquele time que pressiona, ele faz logo a bola longa. Ele quer logo a bola longa porque em campo reduzido não é um jogador tão ágil de raciocínio e tão técnico pra sair como o Alta sair. A gente vê a Alta pegar a bola, driblar 2, 3 e arrastar no meio de campo. Ele não vai fazer isso. Perfeito. E aí, Paulo? Traria ou não traria? A gente ainda tá apurando se ele vem por empréstimo, com Vitória pagando, ou se ele vem livre no mercado. E aí, Paulo? Traria? O perfil agrada? Traria, eu gostei do perfil do Richelli. Nesse momento a gente não sabe qual tá sendo a reação do torcedor, né? Porque o torcedor é uma caixinha de surpresa. Mas eu imagino que quem tá com o pé atrás deve estar pelo fato de ele não ter jogado Série A aqui no Brasil, né? Ele jogou só Série D pelo Mirassol, mas ele tem algo diferente. Mesmo ele não jogando na Série A do futebol brasileiro, ele passou 6 anos disputando a primeira divisão de Portugal, que é muito competitiva, não tão quanto o futebol brasileiro, mas é um futebol veloz, um futebol técnico e tal, então exigiu muito dele esse aperfeiçoamento. Pô, jogar 6 anos contra Porto, Benfica, Sport, Casa Pia hoje, que sonou um bom time, Braga, que é um bom time, acaba ali lapidando o jogador, e eu gostei do garimpo, acho que é uma contratação boa. A gente vai sofrer um pouco esses contextos que eu falei, mas de um modo geral, é um garimpo que eu faria. Vamos ver se vai dar certo no final das contas. E principalmente readaptação ao futebol brasileiro, né? Muito tempo fora. Muito tempo fora, mas a gente tem que aguardar porque hoje, falta exatamente um mês, né, pro campeonato começar, mas se ele se reapresentar ou se ele se apresentar já dia 3, ele vai ter pelo menos 25 dias aí pra ir se adaptando aos poucos. Ainda não é o ideal, mas pelo menos ele já não chega no olho do furacão como o Aitor chegou, por exemplo. Então ele já chega com um pouco mais de tempo para se adaptar. É isso, meus amigos. Gostou da análise? Aperte no gostei, espalhe nos grupos, mande pra galera, aperta no inscrever-se. E claro, hoje a meta é 102.800. Pode ser que já esteja com 102.900, 103.000, 103.100. Então, se você puder, aperta no inscrever-se, que eu não sei qual vai ser a meta quando esse vídeo sair. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Valeu. Comente bastante, aperte no hypar. Fui. Diga, Paulo. Diga que você vai falar. Fale. Comenta aí, ó. Richelli vai ser o zagueiro com mais cortes do Campeonato Brasileiro. Só pra ver se quem chegou até o final. Meu Deus do céu. Amém. Valeu, galera. Fui.